Chama gêmea, esse é um assunto tão mal compreendido que gera tanto sofrimento, tanta dor, justamente pelo não saber. Ah, como eu queria saber de tudo que eu sei hoje. Há 7 anos atrás, assim teria salvado muito sofrimento que foi justamente pelo não saber. E é por isso que eu estou aqui te passando essas informações nesse vídeo, de forma que você consiga navegar essa jornada, desde a separação até a união, até a origem, por que, como surgiram as chamas gêmeas, tudo isso é importante trazer luz, conhecimento, sabedoria, pois assim facilita o processo. Não precisa ser tão desafiador quanto você pensa ou quanto você está passando. Eu já venho estudando sobre esse assunto há mais de 7 anos, mas o que eu sei, o que eu estou trazendo hoje é uma informação muito mais atualizada, porque cada vez mais que eu vou avançando nessa jornada, com experiência, adquirindo maior conhecimento, eu consigo trazer hoje uma informação muito mais coerente. Então, esse vídeo aqui está imperdível. Essas informações são muito importantes. Presta atenção, sem pular nenhuma parte, e fica até o final para você entender sobre a verdadeira origem das chamas gêmeas, sobre como essa jornada vai se desenrolando não somente para você, mas também para o coletivo e o verdadeiro propósito de tudo isso, porque tem um propósito e você vai entender qual que é esse propósito. Se você não me conhece, meu nome é Soraya e aqui nesse canal eu falo sobre expansão de consciência. Já deixa aqui a sua curtida, se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa egrégora de expansão de consciência. E vamos lá! Trazendo aqui o meu quadro preferido, né, que é o da mônada. Nós vamos falar muito sobre a mônada. E aqui, trazendo também uma novidade para vocês, que eu falei sobre o sofrimento das chamas gêmeas. Se você está nessa jornada, eu te convido a conhecer o meu áudio subliminar para chamas gêmeas, que pode te ajudar em relação à reprogramação mental. Tá, então eu não vou adentrar muito nesse assunto, mas você pode ler mais a respeito aqui no comentário pinado ou na descrição desse vídeo, onde eu estou disponibilizando os meus áudios subliminares, que podem ajudar e muito, hein? Mas vamos lá, começando pelo início de tudo, pela origem das chamas gêmeas. É muito importante a gente saber a origem, principalmente se você é uma, como que surgiu tudo isso, né? Fazer esses tipos de questionamentos. E é por isso que eu sempre trago o quadro da mônada, mas dessa vez eu vou adentrar fundo nesse quadro, também explicando sobre as dimensões, tá? Vamos entender. Aqui eu coloquei as dimensões, desde primeira dimensão até a segunda, terceira, quarta até a 9ª dimensão. É claro que tem muito mais dimensões, só que 9, aqui até 9 já é mais do que suficiente para não explodir tanto a cabeça de vocês. Então a gente vai falar até a 9ª dimensão. De primeira a 9ª. Nós estamos agora na terceira dimensão. Eu vou só apagar essa parte aqui. Nós estamos agora na terceira dimensão. Ok? E as chamas gêmeas surgiram principalmente entre 7 e 8ª, entre a 7ª e a 8ª dimensão. Por que 7ª e 8ª dimensão? Porque a alma, na medida que ela vai ascendendo, né, a ascensão da alma, ou queira chamar também a evolução da alma, cada vez que ela vai subindo de dimensão, ela se torna mais unificada. Ou seja, aqui eu, você, nós estamos experienciando uma alma que ela é mais individual, né? Assim, quando a gente desencarna, o nosso espírito é ainda um espírito que tem forma, um espírito mais individual, né? Que tem forma, que tem personalidade. Quanto mais a gente vai subindo, a partir aqui da 7ª, já começa a perder essa forma, tá? A partir aqui da terceira, já começa a perder a questão de
de sexualidade, de gênero, né? Já começa a ficar mais andrógeno. E aqui, a partir da 7ª, já começa a virar um conglomerado de almas. Então, já não são mais almas tão individuais, com tanta personalidade, /ego, mas realmente uma mônada, esse conglomerado, essa salada mista de almas juntas, unificadas. Tá? Então, a grande diferença é que, à medida que a gente sobe, a gente vai unificando cada vez mais até chegar na fonte, né? Na fonte do eu sou, aqui de 9ª dimensão para cima. E a partir da 7ª e 8ª, tem essas mônadas, que são justamente essas almas unificadas, de onde surgem as chamas gêmeas. Aqui já te responde a pergunta: por que nem todas as pessoas são chamas gêmeas? Porque é preciso que a alma faça essa trajetória de ascensão até conseguir atingir esse nível, essa fase, né, como se fosse um jogo de videogame, que muita gente fala, né? Essa fase de unificação da alma, essa consciência unificada, porque a partir de uma consciência unificada é quando ela consegue também se dividir, até porque uma alma individual ela não vai se dividir, mas uma mônada consegue sim se dividir em almas menores. Então é como se a alma estivesse constantemente fazendo esse processo de descender e ascender, né? Existem almas que encarnam em diferentes dimensões, mas isso eu posso deixar esse assunto de dimensões para outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Se você quiser saber mais sobre as dimensões bem a fundo, comenta eu quero dimensões e se muita gente quiser, eu prometo que eu gravo. Mas, então, estamos aqui agora trazendo a 7ª dimensão, a 8ª dimensão, principalmente a 8ª dimensão, onde existem essas mônadas, né? Que são consciências mais próximas da fonte, do eu sou, a totalidade ou Deus, como queira chamar. E essas 1000 mônadas Elohim, que são, né, essas almas mais puras, mais perto da fonte, elas receberam esse chamado, né, essa convocação. 1000 mônadas, né, 1000 consciências receberam esse chamado em missão para auxiliar a Terra. Tá? Então aqui essas almas que elas não estão necessariamente, né, não são almas necessariamente da Terra, mas já tiveram encarnações em vários outros planetas, constelações, né? Por isso que as chamas gêmeas são também sementes estelares. Então, essas almas com várias experiências, né, que adquiriram no processo de ascensão delas até a 8ª dimensão, mais experiência, mais lição, mais aprendizado, mais evolução. Então, elas receberam, né, essa missão justamente por estarem preparadas, né, espiritualmente para conseguirem permear essa missão que elas foram convocadas para ajudar o planeta Terra, né, na 3ª dimensão. E aí, a partir daí, né, e você me pergunta quando, que foi mais ou menos na época da Atlântida, mais ou menos não, foi na época da Atlântida, teve essa grande convocação no cosmos, na Federação Galáctica, para que 1000 mônadas encarnassem na 3ª dimensão para auxiliar no processo do despertar coletivo e também, nesse momento agora, da transição planetária. Mas as mônadas, elas precisam passar por um processo de divisão para que elas consigam encarnar em vários corpos distintos aqui na 3ª dimensão. Então, vamos entender melhor. As 1000 mônadas, tá, que receberam esse chamado missão. Agora, eu vou dar o exemplo aqui de uma mônada, como é que ocorre o processo de divisão de uma mônada e, portanto, o processo da chama gêmea. Né? Uma mônada, ela pode se dividir em 12 super-almas. Essas 12 super-almas, que estão aqui em vermelho, como vocês podem ver, né, são
o seu eu superior, o meu eu superior, né? Essas são superalmas. E o eu superior, a superalma, pode se dividir e se divide novamente em 12 almas menores, que são as nossas almas menores que entram, né, que entram no nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo, né, ele é só um templo para que a sua alma habite e possa experienciar a realidade. Então, 12 superalmas vezes 12 almas menores dá um total de 144 mil, tá? 1000 porque são 1000 mônadas, então 1000 vezes 144, 144 mil. Tanto que são esses os 144 mil que já aparecem na Bíblia. Só que lembrando que a Bíblia foi muito deturpada ao longo do tempo, mas lá fala sim sobre essas 144 mil almas que vêm da fonte, tá? Para justamente auxiliar no processo evolutivo da humanidade. Estão aqui a serviço da humanidade, dos seres humanos. Estão aqui para ajudar os seres humanos. Ajudar no quê? Né, eu vou falar isso mais na segunda parte do vídeo para seguir aqui no processo da linha de raciocínio. Vai ficar para a segunda parte desse vídeo. Cola comigo. Mas então, aonde que entra a chama gêmea nesse processo todo? Você deve estar se perguntando. Aonde que eu entro como uma chama gêmea nisso tudo? Então, quando a superalma, né, porque essas 12 superalmas, elas possuem contratos diferentes, né? Elas, antes da gente encarnar, têm esses contratos, e esses contratos fazem parte do que a gente vai experienciar aqui na nossa realidade física de terceira dimensão. Então, algumas dessas almas escolheram um contrato, tá? Que elas explorariam a temática de chamas gêmeas. Isso tudo acontecendo aqui na oitava dimensão. Então, escolhendo ali um contrato, né, de chamas gêmeas. E se a alma, porventura, escolheu chamas gêmeas como matemática, então essa super alma, que eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Eu vou ampliar, trazendo essa super alma para cá. Então, vamos supor, né? Essa super-alma, ela escolheu a temática de chamas gêmeas. Portanto, ela vai se dividir em 2 almas menores que possuem a mesma expressão total dela. Ou seja, é por isso que muita gente fala, né, que as chamas gêmeas são uma mesma alma. O que, paradoxalmente, são e também não são, porque isso pode gerar uma confusão. Ó, presta bem atenção, porque agora eu vou explicar a confusão. Aqui, chamas gêmeas, desculpa, são a mesma alma? Sim, porque aqui, como você viu, a superalma se dividiu em 2 almas menores, você e sua chama gêmea. Só que muita gente pensa que esse processo acontece dessa forma, em que vai ficar aqui metade e metade. Vendo por esse lado, de que se ela se dividiu, quer dizer então que uma alma é metade, a minha alma está aqui, eu, Soraya, sou uma alma metade, e a minha outra metade está na minha contraparte divina, o meu chama gêmea. O que, na verdade, é essa que é a confusão, é essa que é o grande erro, porque não fica metade, metade, tá? Não fica uma parte aqui, metade. Porque enquanto você tiver achando que você é uma alma metade, você vai estar constantemente se sentindo incompleto e buscando por essa outra metade, buscando, precisando da sua chama gêmea para te completar. O que, na verdade, não é bem assim, porque você é uma alma completa, e aqui eu vou até colocar de azul agora. Aqui, você é uma alma completa e a sua chama gêmea também é uma alma completa, que são expressões dessa alma, super-alma aqui. Então, ambas
estão completas, você já é completo. Entendendo isso, fica tudo mais leve, mais fácil, porque a partir do momento que você entende, né, esse paradoxo de mesmo você sendo a sua chama gêmea em outro corpo, e vocês compartilham dessa mesma super alma, né, desse mesmo eu superior, vocês ainda assim são inteiros, ok? Vocês não são metade, vocês são inteiros, apenas expressando uma alma em comum, tá? Então você é a sua chama gêmea, sim, só que em outro corpo. E é justamente isso que causa os desafios, causa o espelhamento perfeito. É como se as chamas gêmeas fossem traduzidas em número, elas seriam, por exemplo, uma sequência, né? Uma sequência de 1, vamos supor. A sua chama gêmea é 1 também. Igual, a mesma sequência. Se fosse, por exemplo, alma gêmea, seria diferente. Seria 1, vamos supor, 0. E aqui, 1. 0, 1. Não seria totalmente a mesma frequência como são as chamas gêmeas, né? E você agora sabendo que você é uma alma inteira, e que vocês, mesmo você sendo uma alma inteira, vocês ainda compartilham dessa mesma frequência, dessa mesma super alma, entra o questionamento. Por quê? Por que de tudo isso? Se não é para encontrar a minha outra metade aqui na nossa Terra, né, igual muitos ensinamentos de chamas gêmeas aí na internet erroneamente ensinam dessa forma, não é sobre encontrar a sua outra metade para vocês viverem um romance. Pode sim ter sim que tenha um romance quando ocorra a união, mas chamas gêmeas é muito mais do que uma história de romance. É uma missão de ativação. E agora entra a parte do porquê, né? Que foi a origem. Agora, por quê? Né? Por que que elas escolhem se dividir? Por que que algumas das 144 mil almas escolhem se dividir e outras não? Porque nem todas aqui dessas 144 mil escolheram se dividir, escolheram ser chamas gêmeas. E por quê? Nem todos dos 144. Justamente para ter essa diversidade de temáticas, porque não teria graça se fosse tudo igual, né? Tem que ter uma certa diversidade, até contratos diferentes, mas os que escolheram vir com o chama gêmea é porque gera essa ativação um do outro. Porque quando elas se encontram, começa o processo de espelho, sou eu me vendo no outro. Então, isso gera a ativação, o despertar, porque quando a gente encarna aqui na terceira dimensão, a gente esquece do contrato, a gente esquece da missão. E aí, ao encontrar a nossa chama gêmea, que literalmente eu em outro corpo, eu, Soraya, vou me lembrar mais facilmente da minha missão, vou me lembrar de quem eu sou, vou me lembrar da fonte, vou me lembrar do porquê que eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui na Terra, na terceira dimensão? Né? E a sua chama gêmea, justamente, é a catalisadora, é a ativadora. Né? Esse processo ele vai ativar mais em uma do que na outra. Geralmente vai ativar na chama gêmea que já está no processo evolutivo um pouco mais à frente, já está mais desperta, já está mais expandida. E aí ela sente essa ativação muito mais forte, mas ela acontece em ambas, tá? Só que a que despertou primeiro vai carregar essa luz para que ainda está passando pelo processo de separação. E aí eu vou falar aqui da separação também, porque a separação entra como parte do contrato delas também, justamente para que ocorra essa ativação, né? É necessário que haja a separação. Então é tudo parte do contrato, já estava tudo lá no contrato de vocês. Vocês se encontrariam e se separariam. Por vezes, às vezes, nem tiveram nada, nem um beijinho, nem nada. Já, cadê? Separou? Pois é, tudo parte de um contrato. E essa ativação toda é justamente para que
ocorra o auxílio na terceira dimensão. Foi esse chamado, né, da federação para que essas mônadas auxiliassem no processo do despertar coletivo. E agora a gente vai entrar um pouquinho falando da Atlântida, né? Quando a gente sobe aqui para a quarta dimensão, já não tem mais tempo. O tempo linear que a gente tem aqui na Terra. Então, quando a gente está em quarta dimensão, é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Desde a época da Atlântida, a Lemúria, a época celta, a Tartária, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? A partir de quarta dimensão. Aqui na terceira dimensão, a gente vê os eventos acontecendo presente, passado, futuro. Da quarta para cima, já não tem mais isso. Então, as almas, as mônadas aqui da oitava, elas conseguem ver todas essas vidas acontecendo ao mesmo tempo. E elas escolhem, né, as encarnações, as vidas paralelas que elas vão encarnar. Então, vamos supor, eu, Soraya, escolhi ali lá encarnar na Atlântida, porque foi o chamado inicial. E também, agora nesse momento, e ali na época celta, várias vidas paralelas para auxiliar nessas várias vidas paralelas. Tá, esse é um assunto que explode a mente mesmo. Eu assisti um dia desses um anime, que é um anime espiritual, justamente para você conseguir entender melhor essas vidas paralelas, dimensões, que é do Okawa, é um japonês, que ele escreveu o livro As Leis do Sol, e fizeram esse anime com base no livro As Leis do Sol. E eu tô lendo o livro e também tô vendo os filmes. Eu vou deixá-los aqui na descrição para vocês assistirem também, porque é muito interessante, vai te ajudar a entender melhor essa questão das diferentes vidas, dos tempos, da Atlântida. Né? Porque a Atlântida, naquela época, ela estava precisando de assistência. E isso tem a saga Anunnaki, que eu vou deixar aqui também falando, que fala justamente isso naquela época, né? Começou a surgir as influências negativas e começou a instaurar o sistema da Matrix aqui na Terra. Então, foi preciso fazer essa convocação lá da Federação Galáctica, justamente para que as mônadas, né, Elohim, viessem dar assistência. E é justamente isso que eu fiquei de falar para vocês, né? Que faz parte da missão de cada chama gêmea. Por que elas estão aqui? Que é justamente para auxiliar no despertar coletivo, para auxiliar as pessoas a despertarem dessa matrix, para conseguirem sair desse sistema que as mantém no condicionamento, né? E começou lá desde a época da Atlântida, e por isso que eu trago muito da Atlântida aqui no canal. Eu posso até fazer um vídeo só sobre a Atlântida. Deixa aqui, comenta se vocês querem, fala eu quero Atlântida. Eu posso falar muito mais, né? Porque foi lá que tudo começou, que começou lá a decair, o poder começou a ser manipulado, tecnologia demais, influência dos arcontes, reptilianos, dos Anunnakis, que já começaram a consolidar esse sistema da Matrix aqui. E hoje a gente sofre, né, as consequências de tudo isso. Vocês podem ver, né, como a roda de ratos, né, as 13 famílias que são controladas por essas forças negativas, que porventura controlam os seres humanos, mantendo todo mundo dormindo, mantendo condicionados, né, porque eles controlam o sistema educacional, manipulam, né, o sistema educacional, financeiro, o sistema o farmacêutico, a ciência moderna. É tudo uma grande mentira e manipulação justamente para ter o controle sobre os seres humanos. E nisso eu falo no meu vídeo sobre os Anunnakis, eu falo muito mais sobre isso lá, eu não vou adentrar tanto nisso. Mas aí as chamas gêmeas vêm justamente, assim como o 144, fazendo esse trabalho aqui e agora, desde a época da Atlântida, mas também aqui e agora, que é justamente para despertar a humanidade, de forma que a gente se liberte desse sistema, de forma que a gente ascenda para a quinta dimensão. É por isso que a gente está passando esse momento agora, é o melhor momento para estar encarnados, que estamos encaminhando, dando um salto quântico
de terceira dimensão para quinta dimensão. E aqui na quinta dimensão, as chamas gêmeas já estão unidas. Isso é um assunto que muita gente quer saber, né? Quando que as chamas gêmeas vão se unir? Como que elas vão se unir? Por que tá com essa separação que parece que é eterna aqui na terceira dimensão? Justamente isso, porque essa separação faz parte do contrato e uma chama gêmea estando já na missão de auxiliar no despertar coletivo da humanidade, já segura uma tocha de luz para iluminar a chama que ainda não está tão desperta, para ela lembrar dessa missão e saber para que elas vieram aqui, por que elas estão aqui. Né? E esse momento é o melhor momento para estar encarnado, que a gente está pulando de terceira dimensão para quinta dimensão. Quanto mais os seres humanos despertam, mais, né, a gente vai realizando juntos essa transição. Porque as chamas gêmeas, na quinta dimensão, elas já estão conectadas pelo mesmo eu superior, pela mesma alma, super-alma. Só que aqui a gente, na matéria, a gente ainda experiencia a separação, que na verdade é uma ilusão, porque você nunca esteve separado da sua chama, né? Talvez na fisicalidade, no físico, pareça que é isso, mas vocês sempre estiveram unidos. E quando a quinta dimensão entrar para a fisicalidade, quando a gente realmente entrar, né, na fisicalidade da quinta dimensão, a união ela é inevitável. No físico mesmo. Experienciar a união no físico é inevitável. Né? No momento a gente está aqui na terceira dimensão, terceira densidade, mas a gente pode ter consciência de quinta dimensão. Quando o planeta ascender para a quinta dimensão, a gente vai realmente entrar no coletivo, na fisicalidade, na matéria mesmo da quinta densidade, onde as chamas gêmeas estão todas unidas, onde é a nova Terra. Né? Aí, lembra que a mente humana fica focando no quando. Eu quero logo que a quinta dimensão esteja aqui. Isso é vibrar na falta. Quando você vibra na certeza de que eu já estou em união, eu já estou ancorando a frequência da quinta dimensão da nova Terra aqui e agora, tudo muda. É essa vibração que a gente tem que construir. Não é a vibração da falta, do ficar desejando. Quem deseja é porque não tem. Você tem, você é. Mais do que você tem, você já é. Você já está em união. Você já está na nova Terra. Você já está na quinta dimensão. Então, para de perguntar quando que vai acontecer, tá? Quanto mais a gente despertar as pessoas, mais acelera esse processo. Mas aqui não é sobre acelerar nada, porque tudo tem o seu tempo divino. As chamas gêmeas também têm o seu tempo divino. Não vai acontecer antes da hora. Não tem como você acelerar uma árvore para dar frutos. É a ordem perfeita, é a ordem do tempo natural das coisas. Então relaxa. Eu sei que pode ser desafiador, mas procura se sentir confortável na incerteza, se sentir confortável no tempo divino, realmente aceitando e se rendendo, essa é a palavra, se rendendo ao tempo divino das coisas. Porque realmente você e a sua chama gêmea vão chegar no ponto em que vocês vão começar a trabalhar juntas para a nova Terra. E isso é certo. Não estou falando isso para te confortar, estou falando que é certo. Então relaxa. Mas a bateria do meu celular tá acabando e é por isso que agora eu vou acelerar um pouquinho aqui antes que a bateria acabe. Mas é isso. Estamos nesse momento em missão, tá? Justamente os 144 mil. E eu falo isso que não é para você sair por aí se gabando de que você é um dos 144 mil, porque quem é não sai por aí falando. Tá? Isso é uma coisa que eu tô falando aqui que é para ensinar, mas não é uma coisa que a gente sai por aí falando, até porque nem todo mundo faz parte desses 144 mil e não é todo mundo que entende. E aí quem não entende vai ficar se sentindo, nossa, isso é alguma coisa que tem a ver com exclusividade, uns são mais especiais do que o outro, o que não é nada a ver, porque isso é um papo do ego. Uma vez que a gente transcende o ego, a gente entende que esses 144 estão aqui para ajudar e que qualquer pessoa hoje em dia consegue entrar nessa frequência dos 144 mil. Mesmo não sendo os 144 mil iniciais que desceram,
você ainda consegue, né, se você não for uma chama gêmea, mesmo assim você consegue, qualquer pessoa consegue ter essa frequência, atingir essa frequência. Como? Trabalhando em si mesmo, ancorando, ajudando a humanidade, estando a serviço do próximo, do coletivo. E aí, ancorando essa frequência mais e mais, é quando começam a ter essas sincronicidades, né? Aparece 144 em todo lugar. É um sinal, né, do universo que você está ancorando essa frequência dos 144 mil. Vai aparecer 144 no seu celular, na conta do banco, vai na conta, na placa do carro, no portão do avião, literalmente em todo lugar. Porque é essa frequência que estamos ancorando aqui na Terra. Independente se a pessoa é um dos 144 mil iniciais ou não, tá? Estamos todos juntos nessa. E mesmo se você não for agora, o que eu acho difícil, porque se você está assistindo esse vídeo é muito provável que você seja um dos 44 mil. Se você não for, quem sabe numa próxima encarnação, porque a alma, ela busca essa ascensão, essa evolução, até chegar em um momento que, mesmo se você não for uma chama gêmea ainda, você pode ser quando você começar a atingir essas dimensões superiores através da sua evolução espiritual, através dessa unificação. Por isso que eu sempre falo, eu sou você, porque é essa consciência do eu sou unificada. Somos todos um. Mas até chegar nessa consciência unificada, né, a gente tem que cada vez mais discernir o que é ego, o que é fonte, discernir todo esse processo. Gente, perdão, acabou a bateria, mas estou de volta. Enquanto meu celular carregava, eu tirei 3 cartas para o coletivo que está assistindo esse vídeo. No final eu vou revelar quais são essas cartas para chamas gêmeas, mas eu quero continuar no assunto sobre os 144 mil. Rapidamente eu gostaria de ler para vocês essa passagem aqui da saga Anunnaki, que eu achei muito interessante, falando sobre os 144 mil, que, como eu estava dizendo, qualquer um consegue ancorar essa frequência, mas tem as chamas gêmeas que vêm dos 144 mil monádicos iniciais. E, basicamente, aqui fala, primeiramente, sobre 144 mil, que estávamos na fase em que o planeta entrava em um novo ano galáctico, período compreendido entre aproximadamente 23.400 anos antes de Cristo e a encarnação em Atlântida das presenças do Deus Eu Sou, fractalizadas em 144 mil almas para o auxílio da raça humana. Que é o que a gente acabou de falar, de estudar tudo nesse vídeo. E gostaria de ler outra passagem aqui, que fala que uma alma, na hora de reencarnar, deve se fractalizar, uma vez que nossos corpos 3D não suportariam tamanho nível vibratório. Uma vez que as almas não possuem sexo e são, portanto, andrógenas, assim uma alma pode se fractalizar de 12 a 144 fractais, e esse é o processo que seguiram essas 1000 presenças Elohim, fractalizando-se em 144 fractais e totalizando os famosos 144 mil do livro do Apocalipse. Essa é a origem genuína dos 144 mil, que, segundo a Bíblia, obedecem à vontade divina. E também fala que essas 1000 presenças do Eu Sou, fractalizadas em 144 mil almas, decidiram encarnar na Terra respondendo o chamado universal de auxílio para salvar o projeto humano na Terra. Diria não salvar, mas auxiliar, né? Nesse projeto humano aqui. E bom, é basicamente isso sobre 144. E se você ainda está se perguntando, né, sobre o que é tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a jornada das chamas gêmeas, espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu diria que o foco, quando você sabe do tamanho da missão, o foco não é tão individual no sentido de que, ai meu Deus, quando é que eu vou me unir com a minha chama gêmea? É lógico
que todos nós passamos por esse desafio, né? Essa dor de estar separados, mas quando você realmente, você que é a chama mais desperta, realmente começa a entender sobre todo esse propósito, sobre a missão, sobre como vocês já estão unidos em alma, começa a ficar cada vez mais fácil de navegar essa jornada, e a missão é maior do que vocês dois, do que todos nós, né? E quando estamos realmente alinhados com essa frequência, com essa missão, é quando nós acendemos essa luz para que a chama que esteja menos desperta consiga caminhar em direção ao seu encontro e também à missão que vocês dois começarão a realizar juntos na nova Terra. É para isso que estamos todos aqui, né? E isso tem a ver também com as cartas que eu tirei, porque a primeira carta que saiu, começando a falar inglês já, é a carta Dressing Up, do se vestir, uma oportunidade para se vestir e festejar. Tempos divertidos estão à frente. É uma carta de positividade que fala justamente, né? Eu imagino que seja sobre essa transição de terceira dimensão para quinta dimensão, a nova Terra, onde a gente vai poder realmente se divertir, onde tudo vai ficar como era antes, né, no tempo de Atlântida, no quesito da nossa ativação do DNA, onde não vai ter mais a presença do sistema, como estamos aprisionados aqui, né, na Matrix. Então vai ser um tempo muito mais divertido para todos nós, vai ser um tempo que a gente vai poder respirar, de finalmente poder expressar tudo que somos. É claro que alguns de nós já estamos vivendo isso, né? Dependendo de como você está no seu nível de pensamento, de consciência, né? Mas vai chegar uma hora que isso vai ser basicamente unânime para todos que passarem para a Nova Terra. E eu tenho um vídeo só sobre isso, como que você pode passar para a Nova Terra. Tá aqui no canal. A segunda carta foi a Boundaries. Boundaries que fala sobre limites, né? Os limites que você precisa estabelecer na medida que você não se deixa abandonar em nome do amor, não se deixa abandonar em nome de seja chama gêmea ou não, né? O amor pode desafiar os seus limites, proteja-os. O que quer dizer justamente isso? Pode ser que você se perdeu no meio do caminho em nome dessa jornada de chamas gêmeas, esqueceu de realmente quem você é, mas a gente está nesse processo de lembrança, estabelecendo limites, de não se abandonar em nome da jornada, em nome de qualquer chama gêmea, mas procurar manter os seus limites muito estabelecidos e protegê-los, ok? E a última carta que saiu, Dreams. O que quer dizer? Olhe para os seus sonhos, eles têm as respostas que vocês estão procurando. Então prestem atenção nesses momentos, tá? Nos sonhos de vocês, o que está aparecendo. Na medida que o planeta recebe cada vez mais luz, mais energia, esses sonhos ficam mais vívidos e esses sonhos contêm respostas também sobre as chamas gêmeas. Só para finalizar, eu gostaria de contar uma confirmação, uma baita confirmação que eu tive certa vez sobre a minha chama gêmea, né? Porque quem é chama gêmea sabe que mesmo depois de mil e uma confirmações, a gente por vezes ainda duvida, né? Porque parece uma coisa muito surreal para ser verdade. Parece uma coisa... Sim. E aí a gente acaba duvidando, e o silêncio, e aí gera toda essa incerteza. E aí, é sempre possível pedir mais uma confirmação. E foi um tempo atrás, quando eu estava nesse período de dúvida, de incerteza, pedi uma confirmação, mais uma, e o universo, né, me enviou através de um sonho, que eu sonhei que o animal de poder, ele aparecia para mim e eu falava assim, o seu animal de poder é um lince. E foi bem claro, foi bem nítido para mim. E aí eu acordei, e nisso eu tava viajando no ônibus, né? Eu tava viajando na minha vida de nômade, viajando de um país pro outro de ônibus. E aí nisso eu
entrei num site que eu confio muito, sempre vendo, né, qual animal de poder. Eu gosto muito de trabalhar com animais de poder, com xamanismo, né, eu tenho essa facilidade para descobrir animal de poder das pessoas também. Então, eu entrei nesse site porque o lince nunca tinha aparecido para mim. E aí eu fui ver qual que era o significado do lince. E lá contava uma história muito antiga, africana. E a Atlântida tem muita conexão com o Egito e África, viu? Dos deuses, enfim. Uma história africana que contava sobre a Morning Star, a estrela da manhã, e o lince, que ambos, né, se olhavam, não podendo ficar juntos, porque a estrela da manhã estava no céu e o lince na terra, mas que um dia, e eles sempre assim, muito apaixonados um pelo outro, um dia eles se encontraram e que do amor deles, eles deram nascimento a tantas constelações. E, gente, o lince que apareceu, né? Morning Star, a estrela da manhã, o meu nome Soraya significa estrela da manhã. Então, quando eu vi isso, essa confirmação de que eu apareci falando no sonho para ele que o animal de poder dele era o lince, e o lince tem esse conto africano da Morning Star com o lince. Tudo isso foi, assim, uma baita de uma sincronicidade, e é esse tipo de confirmação que o universo dá. Não é uma confirmação muito de mão beijada falando assim, sonhou com essa pessoa falando eu sou sua chama gêmea. Tá, pode até ser, mas geralmente as confirmações são por meio de sincronicidades, as que te fazem cair o queixo. Tanto que na hora que eu li isso no ônibus, eu dei um grito. Acho que até assustei umas pessoas que estavam dormindo. Foi pra mim, assim, uma confirmação extraordinária. Então, essa foi só para te dar uma inspiração. Se caso você ainda estiver duvidando se essa pessoa é sua chama gêmea ou não, você pode ter essa confirmação. Se caso você estiver duvidando se você ainda é um dos 144 mil, tem as sincronicidades com o número 144, que vão aparecer para você milhares de vezes. Para mim aparece todos os dias o número 144. Então, assim, o universo está sempre alinhando essas sincronicidades ou confirmações para te mostrar que você está no caminho. E se você viu esse vídeo até o final, sim, você está no caminho. Parabéns por ter chegado até aqui. Com isso, eu fecho o vídeo de hoje. Lembrando que o áudio subliminar vai estar aqui na descrição dos vídeos, assim como todas as fontes que eu falei que eu iria mencionar, né? Todas essas fontes vêm de Dolores Cannon, hipnoterapeuta, vêm da saga Anunnaki, vêm dos estudos Cayce, vem também sobre... eu tô esquecendo algumas fontes. Sim, o Okawa, que é esse que eu vou deixar aqui também, o anime para vocês assistirem. Tudo isso vai estar aqui na descrição, nos comentários pinados. E se você quiser continuar ainda mais fundo, eu vou deixar aqui o vídeo sobre a missão das chamas gêmeas na sequência. Lembrando que eu tenho um vídeo da Nova Terra também que vocês podem assistir, se vocês querem saber mais como você pode fazer parte da Nova Terra. Mas eu vou deixar o vídeo da missão das chamas gêmeas, porque você estando na sua missão, fica muito mais fácil, muito mais, não mais fácil, mas alinhado da gente ancorar essa missão juntos enquanto coletivo aqui na Terra, para que a gente passe para a quinta dimensão, né? Então, entra na sua missão, assista este vídeo e, no mais, eu vejo você, eu sinto você, eu amo você, eu sou você. Lembra da mônada? Eu sou você. Somos todos juntos, esse conglomerado unificado. Eu sou você. E para clamar essa energia e para saber que você chegou até o final, comenta aqui porque as palavras têm poder. Eu sou você. E comenta também, eu ativo o 144. Então, eu sou você, eu ativo o 144. E vamos juntos nessa. Gratidão pela sua presença. E até o próximo vídeo.